Em julho, na República Democrática do Congo, um grupo de cristãos foi fazer uma vigília, aquelas reuniões durante a madrugada para oração, na província de Ituri, que é no leste da República Democrática do Congo. 49 deles foram mortos. Os assassinos dizem que representam as forças democráticas aliadas. 9 crianças morreram nesse ataque. O local de reunião desses cristãos é na cidade de Komanda, na República Democrática do Congo. A missão da ONU naquele país, a MONUSCO, chamou o crime do que ele é, de hediondo, de violação internacional, porque é uma violação de direitos reconhecidos internacionalmente, e violação óbvia de direitos humanos, seria em qualquer circunstância. Mas, algumas semanas antes, outro ataque muito parecido resultou na morte de 47 pessoas. O motivo do assassinato dessas pessoas, estamos falando aqui de 96 pessoas, né, em menos de um mês, porque eram cristãs, exclusivamente por esse motivo. Esse segundo grupo, inclusive, estava reunido para uma vigília de oração. Em Moçambique, onde o Estado Islâmico começou a agir, muita gente do Estado Islâmico migrou da Ásia, né, depois daquele período do califato, migrou da Ásia para a África e tem agido em diversos países, inclusive a serviço de potências ocidentais, realizando ataques terroristas em países que estão em conflito aberto com os interesses ocidentais. Burkina Faso, Mali, Níger. Mas também em Moçambique, onde não havia registro desse tipo de coisa. E eles decapitaram mais de 30 pessoas, simplesmente porque essas pessoas eram cristãs. Nenhum outro motivo. Na Nigéria, em 2025, segundo o levantamento feito pela Intersociety, o criminologista Emeka Umeaghi-Balazi liderou esse estudo. E segundo esse estudo, mais de 7.000 cristãos foram assassinados até julho na Nigéria. De janeiro a julho. 7 meses. Portanto, cerca de 1.000 cristãos mortos por mês. 7.000 em 7 meses. 7.000, número arredondado, é um pouco mais. Aqui, além do Estado Islâmico, há o Boko Haram. O Boko Haram, ele já foi uma espécie de representação da Al-Qaeda. A Al-Qaeda hoje, há muitos grupos que utilizam o nome Al-Qaeda quase como uma grife. Na verdade, sem uma ligação de fato com o Comando Central. Nos tempos do Bin Laden havia um inequívoco Comando Central. Depois houve uma diluição. E esses grupos foram se tornando células independentes. E o Boko Haram e o Estado Islâmico
tem feito esses ataques, além de ataques promovidos por grupos radicalizados da milícia Fulani. Ora, o Fulani aqui é uma etnia e há milícias. A Nigéria é um país grande, tem 900 e tantos mil quilômetros quadrados, quase 1 milhão de quilômetros quadrados, e uma população maior que a brasileira. O país, embora grande, é bem menor que o Brasil, mas tem uma população maior que a brasileira. O último levantamento, e mesmo assim ele foi muito precário, ele apontou 236 milhões de pessoas na Nigéria. Então podemos falar tranquilamente em pelo menos 240 milhões de habitantes na Nigéria. População grande. Até 1914, o ano do início da Primeira Guerra Mundial, os britânicos dividiram ali em protetorados. E havia o protetorado do Norte, protetorado do Sul, com costumes diferentes, culturas diferentes. E o Norte, predominantemente muçulmano. O Sul, predominantemente cristão. E depois da unificação, a unificação aconteceu em 14, por isso eu mencionei 1914, há o chamado Cinturão do Meio, onde, obviamente, é uma convivência maior, que sempre foi tranquila, pacífica. Mas houve uma influência muito grande, principalmente de dois pensadores egípcios, o Albani e o Qurtubi. Albani morto pela monarquia egípcia e o Qurtubi morto pela República Egípcia, pelo Nasser. Ele apoiou a revolução conduzida por Nasser contra a monarquia, o estabelecimento da República, mas seus escritos incomodavam o governo, incomodavam o Nasser, ele foi preso e foi morto pelo regime. E Albana, que morreu na década de 40 do século passado, o Qurtubi morreu na década de 60, o irmão do Qurtubi passou a espalhar os ensinamentos de Qurtubi pela Ásia e teve como um de seus alunos Osama Bin Laden. Isso antes de Bin Laden partir para a guerrilha no Afeganistão, antes da formação da Al-Qaeda, etc. E os dois mudaram o conceito de jihad, ou deram um novo sentido. Porque o jihad, nas palavras de Maomé, de Muhammad, são dois tipos de jihad. O grande jihad, o pequeno jihad. O grande jihad é a luta de cada um consigo mesmo. A luta para enfrentar suas próprias inclinações pecaminosas. E a pequena jihad é a defesa das comunidades islâmicas, para que essas não fossem atacadas. A ideia é de uma defesa física, militar, para que outros povos, outras religiões não atacassem as comunidades islâmicas. Há mudanças. O wahhabismo, ele na verdade era uma tentativa de fazer com que a sociedade voltasse ao padrão moral do século VII, o século de Maomé. Mas o salafismo já significa uma radicalização e esses dois passaram a defender o conceito de jihad como o movimento para tornar o mundo islâmico, que significa torná-lo submisso a Deus. E, inclusive, com ataques contra muçulmanos, por exemplo, xiitas, né? Muitas vezes vistos como se fossem infiéis, etc. E no islamismo, no seu texto genuíno, o cristianismo é visto com respeito. E Jesus Cristo como o maior dos profetas. E, no entanto,
os acontecimentos internacionais, as guerras, as perseguições e esses ensinamentos levaram muitos grupos, como esses, Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda, a enxergarem o cristianismo como inimigo a ser eliminado. É uma situação crítica, até porque no caso da Nigéria, há um oportunismo daqueles que ficaram bilionários com o petróleo nigeriano e veio um país com muita gente na miséria. E quando você pega o PIB nominal, não por paridade, mas o nominal, você vai encontrar ali uma renda per capita de 800 e poucos dólares. Por quê? Um país que produz tanto petróleo, tem tantas outras riquezas minerais, que exporta essas riquezas, inclusive é relevantíssimo no mercado internacional de petróleo e derivados. Por que um PIB tão baixo? PIB ali na casa de 180 bilhões de dólares. Porque grande parte dessa riqueza não fica na Nigéria. Não fica na Nigéria. Não fica para produzir prosperidade ao povo da Nigéria, para arrancar da miséria os muitos nigerianos que estão nessa situação. E aí, esse poder econômico, junto com o poder político, eles não só dão de ombros, eles alimentam esses confrontos, alimentam a ideia de um confronto permanente entre os cristãos do Sul e os muçulmanos do Norte, para que grande parte da população só se mobilize em torno disso, só se preocupe com isso e enxergue nisso o problema central da sua existência. E não perceba que cristãos e muçulmanos são igualmente roubados por uma elite corrupta e por um governo que, inclusive, tem sido defensor dos interesses das potências ocidentais, particularmente da França e dos Estados Unidos, nos países do Sahel, Burkina Faso, Mali e Níger. A Nigéria tem boicotado esses movimentos revolucionários. E fala que não, esses confrontos são confrontos ali provincianos. 7 mil mortos em 7 meses. E o governo faz de conta que é um problema banal. Porque interessa a essa elite manter esse confronto permanente, que tira dos nigerianos a perspectiva de uma outra luta, a luta contra o roubo de suas riquezas, contra a exploração de seu trabalho, contra o empobrecimento de um povo sobre um solo riquíssimo. Mas, independentemente de tudo isso, há o fato de que, sim, muita gente está morrendo porque é cristã. Há problemas registrados em outros países, no sul das Filipinas. As Filipinas têm população majoritariamente católica, até por influência espanhola, mas o sul das Filipinas é majoritariamente muçulmano. E um movimento de independência acabou depois ganhando essa radicalização na sua visão religiosa. E também tem ocorrido esses fatos. Mas há um outro tipo de perseguição aos cristãos. No Ocidente, onde professores cristãos estão sendo silenciados em países que se dizem campeões da democracia, onde
cristãos e seus locais de reunião estão sendo atacados ou por lunáticos ou por grupos organizados. A Suíça, e vale ressaltar que Genebra, por exemplo, foi, em certo momento da história, governada por Calvino. A Suíça, à sua maneira, né, é uma perseguição silenciosa, é um cerco sociocultural. Na Inglaterra, recentemente, uma mulher orando em local público, em silêncio. Ela não estava incomodando ninguém, se alguém se sentisse incomodado com uma oração. Ela estava orando em silêncio. Foi levada pela polícia. A Inglaterra, que teve em certo momento, no século XVII, também a predominância das comunidades cristãs, presbiteriana, batista. E não por acaso, o rompimento com essa base produziu sua degradação. O mesmíssimo aconteceu nos Estados Unidos. Isso é demonstrado por um dos mais geniais sociólogos da história, Max Weber, exatamente, que demonstra que até para justificar determinadas práticas econômicas e sociais, houve um rompimento com a base cristã. Não que as pessoas tivessem deixado de se declarar cristãs, mas rompimento com os princípios, com os valores, com a verdade. E essa sociedade é substituída por outra que é cínica e que, inclusive, adota a ideia do pragmatismo como conceito filosófico. De certa maneira, o capitalismo nos Estados Unidos, em certo momento, ele tornou incompatível a sociedade que estava sendo gerada e o cristianismo. E a sociedade optou por aquela ordem socioeconômica, abandonou as bases cristãs, embora, cinicamente, grande parte, cinicamente, de maneira hipócrita, farisaica, se dissesse cristã. Na Guerra Fria, inclusive, havia a autoproclamação do mundo cristão, do Ocidente cristão, e que havia perdido, na verdade, o seu vínculo não só espiritual, mas cultural, filosófico, metafísico com o cristianismo. Mas os cristãos que são perseguidos hoje no Ocidente são aqueles que, de fato, são cristãos, ou seja, expressam exclusivamente Cristo. Não usam a aceitação social do cristianismo para qualquer outra finalidade. Nem política, nem financeira. Esses não perseguidos. Porque falam o que o mundo quer ouvir. Discutem os assuntos do mundo. São conforme o mundo. E como se Paulo exortou Paulo, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomem a forma desse mundo. Não sejam reprodutores dos valores. E aqui mundo, a palavra grega tem o sentido de sistema. Tanto que na Bíblia, na tradução para o português, você encontra no Evangelho de João, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, aqui está falando do mundo, as pessoas, os animais, a criação de Deus. Quando o próprio Jesus diz, eu venci o mundo, ele está se referindo
Não às pessoas, aos animais, ao que Deus criou, mas ao sistema mundano. Ao sistema que é inexoravelmente, irremediavelmente corrupto e corruptor. E que corrompe os homens desde a infância. Então, os que reproduzem isso não são incomodados. E aqueles que julgam que o cristianismo é um código de valores morais a ser aplicado, o mundo deve ser reformado para que apliquemos esses valores. Isso é mentira. O cristianismo não é um conjunto de valores morais. O cristianismo é uma pessoa. É Jesus Cristo. E aí sim, o seu falar, o seu evangelho, que é a sua boa nova, o fato de ele ser o redentor, o remissor, o que morre em nosso lugar e que ressuscita vencendo a morte em nosso lugar. E que fala que veio pelos cativos, pelos pobres, pelos desvalidos. E isso está na Bíblia inteira, muito antes do nascimento de Jesus. Em Isaías, em Jeremias. Deus fica indignado com a opressão de um homem sobre o outro, com o domínio de uma pessoa sobre a outra, com a desonestidade, com o roubo do que é alheio, com a opressão do sistema mundano. É isso que deixa Deus indignado. E o cristão deve se indignar com isso, mas não imaginar que o mundo é reformável, não é. A história tem um rumo, já dissemos aqui. Isso está em Platão, com a ideia de estarmos no mundo da aparência, mas a história nos conduzirá de volta à ideia que produziu esse mundo de aparência. Isso está em Aristóteles, com a ideia do bem-estar político, ou seja, o bem-estar da polis, o bem-estar de todos, o bem-estar comum, como finalidade a ser alcançada pelo movimento histórico. Isso está em Hegel, e a sua dialética nada mais é do que um movimento em direção ao fim da história. Ele só não sabia qual era o fim da história. Ele apostou que, em certo momento, ele apostou que era a Revolução Francesa, não era, que era Napoleão, não era. Isso está em Marx, que imagina uma sociedade sem Estado, porque o Estado só faz sentido enquanto houver classes sociais, desaparecidas as classes, não há mais Estado. E Engels acrescenta, só há liberdade quando não há Estado, mas o Estado não pode ser eliminado da tarde para a noite, como imaginam os anarquistas. Ele só pode ser eliminado com o desaparecimento das classes e com uma só comunidade, com bens de produção comuns, etc. Isso está em Nietzsche, o oposto de Marx. O seu super-homem, do Zaratustra, é o fim da história. Mas uma ideia muito perturbada, até porque baseada numa ideia reacionária de retorno à sociedade greco-romana e também na ideia canalha de superioridade racial. Mas também estava lá. Está em Kierkegaard, mas aí com a visão cristã. Está no genial Tolstói, com a sua visão anarco-cristã. Anarco no sentido de que ele abominava os governos humanos e era cristão. E foi terminar seus dias, vários anos, dos seus últimos anos, vivendo quase isoladamente, como falamos aqui, na roça, né? Longe das cidades, longe da sociedade. Mas na Bíblia, o fim da história é um novo homem, ou seja, é o próprio Cristo.
E que só há dois homens em toda a história da humanidade. O homem que se corrompeu, que rompeu com Deus, e ao romper com Deus, rompeu com a vida, e ao romper com a vida, herdou a morte. E Cristo, esse é o novo homem. Aquele que vence o mundo, que morre para cumprir a sentença dada ao homem de ter herdado a morte, morre no lugar do homem, e no lugar do homem vence a morte e ressuscita. E sua volta é o desfecho da história. Então os cristãos não devem se desesperar, os verdadeiros cristãos, porque se são perseguidos por causa da palavra de Deus. Porque aqueles que usam o cristianismo por motivos financeiros ou políticos, ou por um reformismo ingênuo e incompatível com o cristianismo, esses não são perseguidos. Mas o próprio Jesus Cristo, na sua definitiva palavra, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Em outro momento, o próprio Cristo, falando, isso está em Lucas, a primeira passagem que eu mencionei está em Mateus, ele diz que ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Os cristãos não devem mergulhar na tristeza, muito menos no desespero, porque isso é o sinal de que a vossa redenção se aproxima. Mas dos que são perseguidos, porque expressam Cristo, aquele que venceu o mundo. Não dos que usam o cristianismo e que fazem um cristianismo sem Cristo. Cristianismo sem Cristo é nada. É o que é qualquer outra instituição ou filosofia humana. Só há cristianismo em Cristo. Mas por que são odiados? E Jesus também responde, para finalizarmos. Ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim.